Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. As atenções do país estão voltadas para Porto Alegre. Amanhã, o Tribunal Regional Federal vai julgar recurso de decisão do juiz Sérgio Moro, que em julho do ano passado condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As manifestações de protesto às vésperas do julgamento jamais tinham ocorrido com tanta força. O aparato de segurança por terra, por água, por ar, também não tem precedentes. A pressão influencia a decisão dos magistrados? É a primeira pergunta que farei aos participantes do programa de hoje, a quem agradeço por terem aceito o convite. O advogado e cantor João de Almeida Neto, o advogado Paulo Guimarães, o prefeito interino da encantadora cidade de Canela, Gilberto César, o administrador de empresas e cantor Délcio Tavares e o vereador e professor Vamber de Lorenzo, integrante da bancada do PROS da Câmara Municipal de Porto Alegre. A pressão influencia a decisão dos magistrados? Quem responde? Paulo Guimarães. Se eu fosse responder que sim, eu teria que pegar minha carteira da ordem. Isso mesmo. E rasgar. E se explicar em casa ainda, né? E dormir no sofá hoje, né? Inclusive. Eu acrescento. Não posso admitir, não pode me passar pela cabeça da forma mais tênue que uma decisão judicial vá se submeter a qualquer tipo de pressão. Não acredito. Mas, indiscutivelmente, o julgamento, que é tarefa, missão do judiciário, tomou essa conotação política. Eu acho que sem precedentes. Mas não deveria. Não deveria porque, apesar de ser um homem público do porte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo julgado, é um julgamento e ele tem que ser tratado como tal. Não pode virar um ato público, não pode virar um ato político, um showmício, comício, porque ali o judiciário vai julgar tecnicamente. Isso mesmo. Exatamente. Não pode haver ali manifestações político-partidárias. Eu aliás, acredito que as pressões populares são contra aqueles que fazem. Porque o judiciário não gosta disso. Quem conhece o magistrado não gosta de sofrer pressão. Ele tem que julgar de acordo com as suas convicções. Alguns dizem que aprova, não aprova. Bom, isso quem vai decidir é o judiciário em plenário. Numa decisão técnica, né? Técnica. Mas, professor Vamber, há que se concordar que este é o começo da campanha presidencial de 2018. Nós estamos, o que está acontecendo na retórica política é a politização de um ato que é meramente técnico. Eu não acredito que os juízes se deixem influenciar por qualquer pressão, muito antes pelo contrário. Acredito. São homens muito bem preparados. Agora, eles não estão ali por acaso. Exato. E a instância eleitoral é outra, não é, João? Não, e me parece muito claro, e eu não condeno que seja assim, acho até muito natural que seja assim. Não existe uma pressão de ordem política, não existe uma pressão do ponto de vista de afirmação dos valores democráticos e da justiça. Existe uma torcida contra e uma torcida a favor. Verdade. Mas existe um movimento existe para... a passionalidade contra e a passionalidade a favor. Mas existe um movimento político que pretende desmerecer a decisão, se ela for realmente favorável à condenação do Lula, se mantiver a decisão, que é desconstituir, que é politizar, quer dizer que não se usou de critérios técnicos, que o Moro Sérgio Moro é tucano e assim por diante. Um tipo de vulgaridade política que já tomou conta do Brasil há muito tempo, um desrespeito às nossas instituições, inclusive. Aí vai ter um elemento
vai ter um elemento material que vai possibilitar ou suplantar essa discussão no início, ou então fomentá-la e muito, que são os termos do acórdão que vai ser lavrado. Perfeito. Quando sair a decisão, vai sair um acórdão. O julgador vai dizer se absolve ou se condena e por que absolve ou condena. Perfeito. Ele vai fundamentar. E para isso existe recurso. Certo. Então, é a partir daí que o cidadão tem que entrar como vigilante da decisão, se foi correto ou se não foi. É a partir da análise do porquê da decisão. Mas há uma insistência nesse debate político de que o Lula foi condenado sem provas e que existiria má fé do juiz Sérgio Moro. Eu enumerei algumas aqui só para você ter ideia das provas que constam nessa decisão contra o Lula. Documentos apreendidos na casa do Lula sobre o triplex, documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop, documentos apreendidos na OAS, notas fiscais da OAS e outras empresas sobre a reforma do imóvel, mensagem celular do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, referindo ao projeto do chefe, que era o Lula, para marcar reunião com a madame, sabemos quem são, mensagens de celular do Paulo Godilho, arquiteto e executivo da OAS, citando reformas no sítio e na praia, no caso do triplex. Estou terminando já, tem só umas 5 mais. Testemunho do Paulo Gordilho declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para Lula desde 2011. Mensagem do celular do Marco Ramalho, executivo do OAS, citando a visita ao triplex de Fábio Luiz, filho do Lula, em 2014. Testemunhos de funcionários da OAS que disseram que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. Testemunhos do gerente da OAS que disse ter acompanhado a visita de Lula e Marisa ao triplex no início de 2014. Testemunho de engenheiros da OAS que disse que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao apartamento em agosto de 2014. Testemunho de funcionário da empresa Kitchens que confirmou a contratação para 2 cozinhas do triplex e de um sítio em Atibaia. Testemunho dos sócios, né? Então, o conjunto de provas torna insofismável, né, a decisão. Por isso, eu achava que o Lula... Só falta quererem a certidão do imóvel em nome do Lula, né? Eu achava que o é lavagem de dinheiro, aí não vai ter, né? Agora, também não estou fazendo defesa, eu estou fazendo uma análise técnica. E o que eu vou dizer é muito técnico. Essa questão do triplex, essa caiu por terra. Porque o triplex, reconhecidamente em decisão judicial, não tem nada a ver com o Lula. Não há documentos? Não há. O triplex foi objeto... Sim, mas é uma lavagem de dinheiro, não vai ter, né? O triplex foi objeto de penhora nos autos de um processo movido contra a OAS. Portanto, não é dele. Porque tu não pode penhorar uma coisa que não é da pessoa que está sendo penhorada. Quer dizer, se eu tenho um processo contra ti, eu não posso penhorar um imóvel dele. Agora... Tem que penhorar o teu. Portanto, se a OAS... Desde que ele seja formalmente o proprietário. Formalmente. Mas lavagem de dinheiro, quem lava dinheiro não coloca no seu nome. Bom, então alguém foi ludibriado. Ou o juiz que determinou a penhora, ou o Moro que incluiu o triplex como um dos indícios da culpabilidade dele. Um está enganado. Eu acredito que o Moro deve ter, no conteúdo do processo, ele deve ter ali elementos... Existe uma... Eu não acredito que um juiz do nível dele fosse cometer um engano. Tem 237 páginas. Que também é do mesmo nível dele, cometeu. Mas eu quero dizer o seguinte, existe no direito, eu acho que após a decisão do TRF, nós vamos poder avaliar, porque vai se tornar público a decisão, enfim, vamos poder olhar e até cada um dizer o que... Não, mas mas só para dizer assim, eu te peço que tu... O direito, existe no direito um instituto chamado o fumus boniuris, fumaça do bom direito. Há indícios, sim, João, de que o imóvel era dele
moralmente, só não estava escriturado. E isso existe muito... Não, mas para um pouquinho. Existe muito empresários, a gente sabe disso, que tem padrão lavagem de vida... de dinheiro, não estaria no nome dele nunca. Tem padrão de vida altamente, né, em alto nível, andam em carros importados, moram em coberturas, mas quando vai se procurar, mas não tem nada no nome. Mas isso não quer dizer que não foi, que não está com laranja, que não é procedente de lavagem de dinheiro, caixa 2, enfim. O proprietário de fato. Sítio, Né? O proprietário de fato. Eu acho que é a mesma situação. Isso, não está no nome dele, o sítio. Eu E é notoriamente propriedade dele. A minha opinião acerca dessa questão, primeiro eu acho que não vai haver, né, uma pressão, uma decisão dos magistrados em relação ao que está acontecendo nas ruas. Outro fato, eu acho que isso tudo é um mau exemplo para os nossos jovens que estão carentes de bons exemplos, né? A gente precisa mudar esse cenário. E a corrupção, ela afeta todo o nosso país. A Lava Jato demonstrou com grande ênfase e nós temos governadores caminhando com corrente nos pés. Isso demonstra para a população que hoje... Mas ali também foi medieval, né? Ali foi um espetáculo tem uma esperança desnecessário da Polícia Federal. Ali também não... Só que o que acontece... 880. As pessoas estão Sérgio Cabral muito desacreditadas e isso se reflete nas urnas. Corrente nos pés. Não é por nada que tu tem 30% hoje, em média, de voto em branco. A juventude hoje, que nós temos no Brasil 51 milhões de jovens, aproximadamente, no nosso país, que estão na faixa etária de 19 a 29 anos. Se tu conversar, eles têm aversão à política partidária, aversão a esse sistema que se tem hoje no nosso país, e não se constrói uma democracia com anarquia. Né? Nós precisamos ter instituições sérias, Ordem. sólidas, Só fazendo um parênteses, você é prefeito interino, você é vice-prefeito, prefeito interino. Quantos anos tem hoje? Eu, tem agora? 34. 34 anos. Um jovem, um futuro pela frente. Eu quero lembrar que o IPTU Viamão 2018 até 31 de janeiro terá desconto de 30% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Pois nós temos várias manifestações de telespectadores, o país chegou a essa bagunça porque o país chegou a essa bagunça política porque nosso judiciário nunca teve coragem de julgar e prender políticos, como no caso Renan Calheiros. Vão prender o Lula? É a pergunta que faz o senhor Marcelo Portes de Canoas. Várias outras manifestações. Dona Maria Helena Avelini Moro fundamentou muito bem a sentença contra Lula. Portanto, desejo muito que o TRF4 condene o petista por 3-0. Assim será inelegível. Bom, até se tornar inelegível, há um longo caminho a ser desdobrado. A propósito, recebi ontem com muito prazer um estudo feito pelo advogado. Condenado em segunda instância, ele tem condições de ser candidato ou não? Pois é, eu não sei qual é. Parece que em segunda instância, qual é o requisito. Eu recebi. Ele condenado em segunda instância, ele cai na lei da ficha limpa. Mas cai. Mesmo que não tenha trânsito em julgado. Isso. Mas aí, sim. Mas o que vai acontecer é que já existe jurisprudência flexibilizando a lei da ficha limpa. Então é uma incógnita. Eu recebi um documento. Ele entra com um mandato de segurança? No STF, alguma coisa assim. Sim, entra, claro. Eu recebi ontem à tarde do advogado Joel José Cândido, que é um dos mais brilhantes especialistas na área de direito eleitoral, um estudo dos principais desdobramentos jurídicos relativos à eventual candidatura de Lula à presidência nas eleições de 7 de outubro de 2018. E aí ele entra numa série de considerações sobre as várias hipóteses. Ele formula, coincidentemente, 13 hipóteses desses desdobramentos todos que podem vir a ocorrer de uma condenação ou outra. E ele conclui que a coisa vai longe. Eu tenho uma convicção de que vai longe. Agora, o telespectador em casa duvida que quando o Lula impetrar o recurso, ingressar com o recurso ao STF,
pode tomar outro rumo lá no STF? Nenhuma dúvida. Telespectador, vocês têm dúvida? Qual é o rumo que o senhor acha que pode acontecer, que pode tomar? Olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando trata, né, da Suprema Corte, mas o exemplo que nós temos visto, né, as últimas decisões e os últimos anos do exemplo que tem deixado o STF não é nada. E o ativismo judicial também, né? Nada será novidade. E isso nos leva novamente a comentar sobre a forma de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse é o calcanhar de Aquiles. Esse é o problema. Esse é o problema. As escolhas políticas. Agora, isso é uma coisa constitucional que, para ser mudada, precisa do processo demorado. A indicação O que ele está dizendo é que o ministro que amanhã ou depois vai julgar o presidente da República foi nomeado por ele. Mas isso em países, ser impedido, com níveis éticos mais elevados não é um problema. Não. Quer dizer, Porque na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assim, na Espanha é assim. Quando há uma... todos não, mas... Quando há um nível cívico mais elevado... moral... Exato. O problema é que nem... nós estamos vivendo um ativismo judicial. No Brasil, o Ministério Público quer governar e os juízes governam já. Interferem, dá um exemplo simples, eu sei que é controverso, não obstante eu entender toda a controvérsia moral de nomear aquela senhora para o Ministério da Justiça, não é competência do Judiciário impedir um presidente de nomear um ministro do trabalho, perdão. Isso é uma excrescência, isso é um ataque à nossa democracia, à harmonia entre os poderes. E digo mais, eu acho que foi uma nomeação infeliz. Já aconteceu. É uma nomeação infeliz, mas impedir a posse dela... Isso é poder discricionário do presidente. Mas absurdo isso, é vergonhoso, é ativismo judicial em várias instâncias. E mais, ela teve um processo trabalhista cujo constrangimento é político, mas não tem nenhum impedimento legal. Nenhum impedimento Manifestação do senhor Carlos Chagas, de Porto Alegre. Que mesa! Dois gigantes da música de qualidade, João de Almeida Neto e Délcio Tavares. Do tempo... A gente fica com vontade de pedir autógrafo aqui na mesa. Do tempo, e pedir para cantar também. Completa o senhor Carlos. Do tempo em que música comportava poesia e bom gosto. É verdade. Tinha o que cantar. Muito obrigado, senhor. Dois gigantes da nossa música, né? Justiça seja feita, né? Um compositor brilhante como o Délcio Tavares e uma voz, para mim, uma das maiores vozes que o Rio Grande do Sul historicamente teve. Nós temos aqui o nosso João de Almeida Neto. Bondade tua. Não, eu sou teu fã, João. Grande compositor. O João tem obras lindíssimas. Agora, que intérprete, hein? Grande, João. Muito bem, outra manifestação do senhor Dilon Camilo. Coxinhas que bateram panela e pediram fora Dilma, na verdade, são contra o PT e Lula. Não ligam para a corrupção no Brasil. Se fossem contra a corrupção, estariam nas ruas e parques batendo panela e pedindo fora Temer e os políticos que foram gravados e com malas de dinheiro encontradas. Opinião do senhor Dilon Camargo. Bom, o presidente Michel Temer está em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial. Ele diz que o Brasil está virando a página da crise econômica. Ele vai apresentar dados indicativos de que o Brasil superou a crise e voltou a crescer. É a opinião dos senhores também? Não. De forma Por gentileza. nenhuma. A minha opinião, de forma nenhuma. Eu vejo que o Brasil está aumentando o número de pessoas desempregadas. A gente está vendo esse índice da inflação, para mim, eu não concordo. Embora pode ter sido feito por uma equipe técnica que deu 2,9. A gente paga quase R$5 de gasolina. Nós temos o preço do supermercado, quem compra produtos e insumos comuns aumentou tudo. A conta de luz aumentou, prestação de serviço aumentou, carne aumentou o preço. Bom, enfim, seguro de vida, seguro de automóvel, plano de saúde, tudo aumentou o preço. Não tem como tu ter uma inflação de 2,9, 5 que o governo fala e que é o que está colocado hoje. Não tem como tu acreditar em todos os dados que nos são passados. Quando a gente olha para a rua e vê a violência aumentando, a gente vê um índice enorme de falta de repasse de recursos para os municípios.
Os municípios hoje, o governo federal deveria repassar mais recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, que nós, como prefeitos, gestores, a gente não está vendo esse recurso chegar nas prefeituras muitas vezes. Eu acho que falta um planejamento estratégico do nosso país, um planejamento sério. A gente vê ministros que um dia é ministro, no outro dia está numa operação Lava Jato, no outro dia sai por força da justiça, como disse o vereador Vampert aqui. Então, sequer a gente tem a segurança de que, e a certeza de que aquele ministro com quem tu estás conversando amanhã não vai estar preso ou fora daquele ministério. É difícil saber quem é que está limpo nesse governo. Não tem continuidade, que é um princípio básico da administração pública. É um princípio básico, além da transparência, da eficiência, né, da moralidade. A continuidade sequer tem nos próprios ministérios, um trabalho contínuo, muda toda hora. É verdade. Né? Programas mudam de nome, começou com o PAC, agora é Avançar, daqui um pouco inventa outro nome, no mesmo tempo, porque esse faz um ano que mudou o nome. Então, a gente está vendo assim uma insegurança jurídica, uma insegurança social muito grande. A descontinuidade é a regra, né? Não há um processo de continuidade A descontinuidade é a regra. Quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed, um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade em momentos de urgência médica. Tudo com a confiança e a tradição em cuidar. Só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue 0800 510 4646. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. O prefeito interino de Canela referiu a insegurança jurídica e eu pergunto, como é que no exterior devem estar, por exemplo, investidores, empresários que pretendem abrir empresa aqui, ampliar seus investimentos, como é que estão vendo esta força que se utiliza no sentido de coagir o judiciário? Claro que a manifestação é livre num país democrático, mas quando ela se dirige ao executivo, no sentido natural, contra o legislativo, no sentido natural. Agora, querer afrontar uma decisão do judiciário, eu pergunto, como é que isso se reflete? Eu já tenho acompanhado nos jornais da Inglaterra, da França, Estados Unidos, do Canadá, algumas reações, mas eu pergunto, como é que vocês acham que isso repercute no exterior? Muito mal. Os empresários que estão fora do Brasil e que estavam com a intenção de fazer um grande investimento aqui, muitos não vieram. Há vários casos narrados nos jornais, a gente vê toda hora na mídia, de que as empresas não querem vir para o Brasil. A questão da insegurança jurídica é uma das maiores, porque os contratos não são respeitados, né? A questão da carga tributária é outra. Se paga imposto, se paga imposto, o dinheiro é desviado, é malversação, é corrupção. Isso faz com que há um desânimo do investidor, né? Daquele que é empreendedor e que quer investir num negócio num determinado país. A questão da segurança pública. Você vai montar uma fábrica. Houve casos aí em São Paulo que as fábricas nunca conseguia terminar a fábrica porque o material era roubado. Eles botaram numa região que o material da obra era roubado toda hora pelos moradores ao redor. Quer dizer, assalto. Mas tem uma coisa que desanima qualquer empresário. A quem está estabelecido tem que suportar. E muitos estão indo embora, Décio. Quem está estabelecido embora do Brasil. Tem que suportar ou perder dinheiro. Mas a burocracia asfixiante também que impera hoje, né, é um negócio absurdo. Da qual Porto Alegre é capital, né? Capital da burocracia. Na minha área de trabalho, que é a música, eu tenho que eu participo de muitos projetos fora aqui do Rio Grande do Sul, é óbvio que é onde eu menos trabalho. Mas as exigências, hoje, para mim fazer um show, por exemplo, para um SESI, eu preciso ter 5 notas fiscais de shows que vão assegurar que aquele é o valor com o qual eu trabalho. Senão o processo não vai adiante. Absurdo. Então, é uma coisa... absurda. Desmotivadora. Desmotivadora. Né, João? Não, tem gente que... Eu já perdi
Porque no começo, eu dizia o seguinte, eu não quero saber quanto é que tu pagasse para o cara que tu contratasse para fazer show no fim de semana passado. O meu preço é esse. É isso que eu olho. É isso aí. Eu não quero saber quanto é que o senhor pagou para o cara que o senhor contratou a semana passada. Portanto, eu não tenho que lhe dizer quanto é que eu cobrei do cara que me contratou a semana passada. Esse aqui é o meu cachê, quer, não quer, não quer. Agora, depois eu tive que retroceder, porque todo mundo impõe essa... Da apresentação das notas anteriores? Também. Absurdo. Quer dizer, o cara que Para saber se tem uma média. O cara que está te contratando, ele quer ter acesso ao a tua administração, a tua contabilidade. A tua contabilidade. É invasão, da privacidade. Exatamente. E tem mais um detalhe. No final do processo, você emite a nota, você faz o show e aí é programado o pagamento para X dias. Aí, naqueles X dias, você tem que apresentar uma negativa da justiça de que você não está em falência ou concordata. Senão, mesmo tendo prestado o serviço. E o juiz tem que assinar. Aí você pega o juiz de mau humor, ele não assina aquele dia, pronto. Mas isso aí, Delcio, isso aí é uma coisa cruel, isso aí é para os peixes pequenos como nós. Porque agora, lá na minha cidade, lá em Uruguaiana, na Califórnia, contrataram o Ivan Lins para fazer uma apresentação. 15 dias antes ele exigiu o pagamento. Sim. Adiantado. A prefeitura não pagou, ele não foi. O Cremer está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. O senhor Fabiano pergunta: quem será a solução para o Brasil, segundo os convidados do debate de hoje? Eu vejo uma liderança que pudesse trazer uma solução agora, imediata para o Brasil. Com a estrutura que existe? Nós temos... Há muito tempo que o Brasil não produz estadistas, né? Nós não temos estadistas líderes. no Brasil. Líderes até nós temos, mas... Não, mas líderes positivos, que estejam, não líderes negativos. Que estejam ao alcance do desafio, né? O Brasil é um continente. Nós não temos estadistas como... Tem que descentralizar, né? Tudo muito Um dos últimos morreu no helicóptero, foi Ulisses Guimarães e... Não, e o Requião, É o senador Requião, falando aí numa propaganda... Esse é um homem chulo. Comparando o Lula ao Getúlio, esse praticamente. É um homem chulo, esse Requião... Esse Requião é a raspa do tacho, né? É um homem chulo, vulgar. É chulo, vulgar. Despreparado, né? Total. Final da década de 90 surgiu uma polêmica brutal entre o então governador de São Paulo, Orestes Quercia, e o paranaense Roberto Requião. E o Orestes Quercia chamava o Requião de Maria Louca. Maria Louca. Então já dá para um cara que usa esse tipo de argumentação. Mas eu gostaria, dentro dessa pergunta, de fazer de expressar um pensamento que eu tenho. É histórico que todos os países, pós-guerra ou pós qualquer outro evento drástico, se recuperaram pela educação. Japão, Canadá, Alemanha. E a educação básica. A educação, a formação do cidadão. Esses países que trabalharam pesado na educação recuperaram seus países e hoje são uma potência, né? A própria China, que era de esquerda, socialista, quando ela abriu e investiu na educação e na qualificação do seu cidadão, hoje é uma potência econômica no mundo. Hoje no Brasil, que eu me recordo, além do Brizola, que era preocupado com a educação, nós temos o Cristóvão Buarque, que tem como pilar político dele, né? A visão política que ele tem é em cima da educação. Com certeza. Eu acredito que é um cara ficha limpa, né? Não tem... Foi reitor da UNB. Eu nunca ouvi qualquer coisa que desabonasse. É um dos bons políticos. Sim. Mas será que na investidura do cargo de presidente ele conseguiria administrar
essa bagunça que é. Agora, sobre a educação, boa parte dos países que resolveram o problema pela educação foi tirando o foco do ensino superior. O Chile é um exemplo. No Chile, a gratuidade da educação se dá até os níveis de ensino médio. Nós temos uma obsessão pelo bacharelado, que é uma opção ibérica. Para se ter uma ideia, lá no Cervantes, lá no Dom Quixote de La Mancha, um dos personagens é um bacharel, que era o mais exibido. A personagem mais exibida do romance do Cervantes é um bacharel, que o tempo inteiro se apresenta como bacharel. Isso é uma obsessão de nós ibéricos. A gente acha que é gente se tiver um curso superior. Enquanto em alguns países desenvolvidos, isso interessa para quem quer ter uma vida acadêmica ou ou um tipo de profissão muito técnica que exige uma formação superior que seja necessário. Então, países como o Chile investiram no ensino médio. Né? Básico. O ensino básico e o ensino gratuito vai até o ensino médio. Só para dar um exemplo, a Coreia do Sul, que é um gigante, um tigre asiático, a mesmíssima coisa. Nós temos que inverter o foco. Né? Eu dou um exemplo só para fechar. Há muitos governos que eu tenho defendido que o Estado do Rio Grande do Sul não tinha que ter universidade. A gente não tem dado conta do ensino fundamental, básico. A proliferação das universidades custa uma fortuna no Brasil. Custa uma fortuna e não é competência constitucional do Estado. Eu já sugeria, desde a governadora Ieda, eu sugeria a vários governadores, 3 governadores, federaliza. Bota o EGRES para o governo federal. Vamos cuidar do ensino fundamental. No Brasil, a gente vê assim, um problema que é o sistema, o formato de sistema. Não adianta tu eleger um grande estadista numa Câmara com 503 deputados, numa formação de federalismo como a gente tem, o Estado nosso federativo, são 27 estados com deputados eleitos, aqui são 31, né, no Rio Grande prefeito, do Sul. Um dado quantos concreto. Quantos são do Nordeste, quantos são de cada... E aí tu elege, às vezes, bons senadores, vamos falar em Senado. O Senado é a total disparidade dessa realidade. São Paulo, 35% do PIB do país está em São Paulo, eles elegem 3 senadores. Igual a nós. Igual o Acre. Do Acre. Igual, não é discriminação, mas eu acho que mas deveria aqui no ser Senado, um sistema que o Senado não, aqui o Senado constitucionalmente ele representa os estados e o povo é representado na Câmara. Agora eu vou dar um dado para reflexão que é o seguinte: toda a América Latina é presidencialista, com exceção dos Estados Unidos. Mais de 20 países, os 25 primeiros, com exceção dos Estados Unidos, são parlamentaristas. Isso é uma mudança, isso é um dado objetivo a ser refletido. Toda a América Latina, esse continente próspero e rico, é presidencialista. E quase toda a Europa, com exceção mais ou menos da França, que tem um sistema híbrido, ele é parlamentarista. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas na Cristóvão Colombo 1493, Alípio César 203 e Getúlio Vargas 1135. Mário da Luz de Camaquã, um grande abraço a todos os que nos acompanham na Hospitaleira Camaquã. Tudo bem sobre o julgamento, uma coisa, não sou petista, João de Almeida Neto falou tudo. Na jurisprudência, a prova testemunhal é a parte mais frágil do processo. Se não tiver documento, transferência bancária, coisa palpável, esqueça. Outra que uma crítica que aqueles que defendem a prisão do Lula, que tiraram o PT do poder, tenham vergonha de também defender a prisão dos que integram esse governo, do PMDB, do PTB. Eu defendo. Eu quero todos na cadeia. Engraçado. Todo ladrão na cadeia. Enquanto condenam um, outros senhores defendem. Eu tenho um vídeo que viralizou na internet, eu suplicando para o Temer renunciar quando saiu aquela gravação dele. E eu não votei no Temer. E, aliás, na tribuna da Câmara, eu fui o primeiro a dizer fora Temer. Eu não defendo corrupto. Não tem como. Quero saber. Não tem, de nenhum partido. É corrupto, cadeia. Nem do meu, nem de ninguém. Não interessa corrupto, tem que ser Temer, preso. se é Lula.
Fez errado, tem que pagar. Não tem corrupto de estimação, né? Para retroceder um pouquinho na questão da educação, que deveria ser tratado como um assunto de prioridade nacional. Com certeza. Prioridade nacional. Com investimento pesado. Com investimento pesado. Só o que eu acho, o vereador, é que não é necessário priorizar o ensino médio e o ensino básico em detrimento do ensino superior. Porque a gente também, se só privatizar o ensino superior, só o cara que tem grana vai poder cursar uma faculdade. A prioridade do ensino médio e do ensino básico tem que ser em cima de outras áreas que não têm a menor importância para a grandeza nacional, como, por exemplo, a tal de Copa do Mundo. Perfeito. Agora, se me permite... O dinheiro que se gastou na construção de 12 estádios para jogar uma Copa do Mundo, quantas escolas poderiam ter sido construídas? Perfeito. Eu quero, agora, o Delcio referiu o Japão e eu quero trazer um dado, apenas um dado. A evasão média no ensino médio e fundamental no Japão é de 1%. Imagina. E no Brasil passa de 70%. Então tem muito da educação de casa, né? Com certeza. Da participação dos pais, da responsabilidade. Eu acho que aliado... Responsável. Nós não temos que desprezar o ensino superior, só para responder o João, porque é no ensino superior que se produz ciência e o próprio Estado não pode abrir mão disso. O que ele não pode é priorizar a chaminé se não tem tijolo para construí-la. Entendeu? Se não tem tijolo para churrasqueira. Então, no Brasil é cheio de chaminé sem churrasqueira. Tem toda razão. O que eu quis dizer é que o investimento não tem que sair do dinheiro que vai para o ensino superior. O dinheiro tem que sair do dinheiro que foi para construir o... Perfeito. Agora, existe uma saída, campo de futebol. João, existe uma saída, princípio de subsidiariedade, que é um princípio que me é muito caro. O ProUni, e eu reconheço isso, faço oposição ao PT há anos e digo isso, repito em todo lugar, foi um dos maiores programas sociais da história do Brasil. É um programa genial. O ProUni é uma resposta efetiva e eficiente com economia de muitos recursos públicos para garantir educação superior a quem precisa. E aí, essa boa parte dos alunos que eu tenho em 2 universidades privadas em que eu dou aula são do ProUni. Gente que só pôde cursar a universidade graças a um programa social e que custa muito mais barato do que manter uma universidade pública. E não digo que elas não devam existir. Sim. Elas poderiam ser uma consequência de todo um processo educativo de investir primeiro. Mas não adianta ter analfabetos em universidades. E nós temos nas universidades hoje analfabetos funcionais. O senhor está dizendo que tem outras alternativas. Sim. E nas universidades nós temos analfabetos cursando o curso superior hoje. O ensino técnico, pessoa que não tem condições de entender um parágrafo. O ensino técnico nesse país tinha que bem lembrado que até a década de 80 foi muito bom, foram grandes técnicos. Exatamente. E hoje eu digo mais, com relação a essa questão da proliferação das universidades e também das faculdades, na minha área, por exemplo, no direito, nós advogados. Hoje o que é a advocacia? Me desculpe, eu não estou querendo denegrir os advogados, mas nós somos os proletariados antigos. Porque hoje eu desafio o telespectador em casa, me dê o nome de 2 bons encanadores, me dê o nome de 2 pedreiros, de 2 serralheiros, agora me dê o nome de 10 advogados, ele tira na hora do seu celular. Quer dizer, isto foi o derrame que houve dos doutores, dos bacharéis e não investiu. E a vulgarização do ensino público no Brasil também. E nós na privatização. Nós temos uma experiência lá em Canela, eu acredito que seja a única escola, talvez, funcionando do Rio Grande do Sul, turno integral. As crianças fazem 5, 6 refeições, escola estadual. 5, 6 refeições, tem piscina olímpica. Aquela escola, o CIEP, Neuza Mori Pacheco, em Canela, já foi... Ela é estadual municipalizada ou é estadual pura? Ela é do estado, mas se eu não estou enganado, 40%, 50% da manutenção dela é pelo estado. Quem mantém a própria comunidade escolar, o CPM da escola, mas transformou a realidade de um bairro que era carente, essa escola, porque as crianças vão para lá de manhã, fazem refeições orgânicas na escola, participam de banda marcial, aula de teatro, aula de dança, passam um dia na escola. Isto era para ser em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Isso é uma herança, uma beleza de herança que Darcy Ribeiro e Leonel Brizola deixaram para o meus amigos, se nós olharmos
do orçamento federal, nós veremos que apenas 5% serão destinados no orçamento de 2018, apenas 5% para investimentos. Aí está tudo explicado. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade que sua empresa precisa na sua mão. Controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Nos acompanha o senhor André Cunha, que é do Instituto Boina Azul. Um grande abraço, André. Nós estamos falando em nomes para a sucessão presidencial. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está em Davos, participando do Fórum Econômico Mundial, afirmou em entrevista à TV norte-americana CNBC que o presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de voto das eleições de outubro porque, abre aspas, as pessoas têm boas lembranças do seu governo. Bom, esse é candidato ao título de conselheiro Acácio do ano. Não seria por outro motivo, né? E ele está se... Henrique Meirelles seria um bom candidato? Seria um bom presidente? Tem chance? É um homem que está preparado, um homem que domina a macroeconomia, um homem que poderia ajudar a conduzir os destinos econômicos do país. Não sei se são qualidades suficientes para ser presidente da República, porque ser presidente não se resume em ser um economista, né? É uma das habilidades que o presidente precisa ter, mas, sim, mas o que levou o então ministro das Relações Exteriores à condição de ministro da Fazenda e posteriormente a duas eleições ganhas no primeiro turno, FHC, 98, foi Plano Real. Que nem era economista. Não. Ele é um cientista político. Eu acho que a economia vai pesar ou não vai pesar? A taxa de juros baixando, a inflação segura, isso serão... Não seria meu candidato, mas é um homem preparado, já que vou fazer justiça, é um homem preparado. Né? Um homem de a diferença entre o Fernando Henrique e o Meirelles é que o Meirelles é um técnico, o Fernando Henrique era político. Exato. Tá bem. Exato. Mas eu acho que para ser presidente, Décio, a dança é diferente. Tem que reunir os dois. Também tem que ser político, porque senão vai dar ali na frente com os burros na água, hein, João? Ali na frente, porque não vai saber, né, transitar dentro do Congresso, que precisa negociar. Tem que ser negociador. E um homem com uma retidão, uma formação só, vamos dizer assim, econômica, né, financeira, ele não tem essa flexibilidade. Não vai saber administrar. Será que também não está na hora da gente rever essa tal de coalizão? Essa tal de governabilidade. Porque o país... Com certeza. Mas aí tem que mudar o sistema. A democracia brasileira não tem mais oposição. Não tem mais oposição. Em nome da governabilidade. Em nome da governabilidade. Mas de fato o sistema favorece a corrupção, esse presidencialismo de coalizão. Por quê? No parlamentarismo é o parlamento que governa. A maioria é formada para governar. Então é legítimo que ela ocupe os espaços de poder para que se governe. No nosso presidencialismo, em todos os níveis, desde o prefeito, passando pelo governador ao presidente, ele é eleito sem maioria, ele é obrigado a comprar a maioria. Comprar ou no pior sentido ou no melhor sentido. Ou comprar abrindo mão de programas. Eu sou um parlamentar hoje, eu sei que tem... bons vereadores que até adeririam ao governo, por exemplo, se o governo abraçasse algumas causas. Por exemplo. Isso no sistema parlamentarista, esse processo é desnecessário porque os arranjos são programáticos. Então, partidos de um mesmo campo se reúnem, formam a maioria e passam a governar. Quer dizer, vereador, quem governa é o parlamento. A grande diferença que eu vejo do parlamentarismo para o presidencialismo é a carga de poder que tem o presidente no presidencialismo. Perfeito. É o imperador. É o imperador. Ele é chefe de Estado e de governo. No parlamentarismo,
é distinto. Sim. Existe o chefe de Estado e o chefe de governo. É isso aí. É um Messias, nós elegemos um Messias a cada 4 anos. Exatamente. E vou dar uma dica para o telespectador. Eles se elegem prometendo mudar a sua vida. E você acredita, boa parte acredita. Como se estivesse ao alcance dele mudar a vida das pessoas. Então, de 4 em 4 anos, nós temos uma campanha messiânica. É um trono, cheio de unção mágica, a cadeira do nosso presidente. Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência, pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Neste último Congresso Europeu de Oncologia, em Copenhague, foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário. Na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento, essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores. O medicamento se chama Niraparib e as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados. Esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer. Mantenha o otimismo, a pesquisa do câncer está no rumo certo. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzmann. Vocês podem rir do meu candidato. Agora, vocês não vão me tirar o direito de ter esse candidato a presidente da República. Quem é ele? Renato Portaluppi. A todos da bancada, temos 94 tipos diferentes de taxas, impostos, contribuições. Por isso é que não crescemos. O federalismo tem que acabar. O dinheiro arrecadado pelo governo federal repassa bilhões para os estados de Amapá, do Maranhão, segundo o relatório do Banco Central. Influência de José Sarney. Opinião muito adequada do senhor Fernando Santos, a quem agradecemos. Vamos amenizar um pouquinho agora. Vamos para a Serra. Quando eu digo vamos para a Serra, vamos para a Europa, né? Isso aí. Quantos turistas o seu município, o município que o senhor está comandando no momento, o prefeito interino recebeu em 2017? Bom, nós recebemos em média por ano cerca de 5 milhões de turistas. O Brasil recebe 6 milhões de turistas estrangeiros. A Serra Gaúcha, ali a região das Hortênsias, Sim. que compõe Nova Petrópolis, Gramado, Canela, nós recebemos em média 5 milhões de turistas. Esse ano, em torno de 5 milhões e 100 mil turistas. Então a gente faz um trabalho, claro que o nosso turista não é estrangeiro, esse turista ele é, na maioria, gaúcho, né? Vem muita gente de São Paulo, do Nordeste. Então o turismo, eu acredito que é uma ferramenta de desenvolvimento econômico fantástica e social. Eu falei antes do Brasil porque eu quis fazer esse comparativo, a gente falando aqui de política macro do Brasil, o sistema. A Espanha, ano passado, país pequeno, mas que trabalha com foco em turismo, eles receberam em torno de 82 milhões de turistas. A Espanha. Só que ela recebeu mais turistas do que o próprio Brasil, em termos de turismo estrangeiro. Então a gente tem um potencial magnífico. O Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande para explorar o turismo. E a nossa região hoje ela é a que está levando o turismo adiante no estado, que é a região das Hortênsias, agora também entrando a Serra, com aquela rota do vinho ali e Canela, Gramado. A gente está vendo ali, a gente até usou esses dias um dado que é interessante. O Salgado Filho, em torno de 50% em temporadas do Salgado Filho é para atender Canela e Gramado. 50% dos voos, em média. Eu sempre digo que Gramado e Canela é o Brasil que deu certo. Lá você não tem violência, é criminalidade muito baixa. Você não tem desemprego, porque para a região ali abastece totalmente, satisfaz as necessidades da população. Até quando você passa na faixa de segurança, os veículos param para você passar. Ali é o Brasil que deu certo. Até o Porto Alegrense que não para aqui, para lá. Exatamente. É o primeiro mundo do Brasil. Incrível. Não para aqui, mas para lá na faixa. Uma pequena região que deu certo. Imagina se todos os municípios fossem Gramado e Canela. Que maravilha. Por que não tem problema de segurança lá? Não, tem, mas ele é pequeno comparado com as outras realidades, né? Se comparar com a região metropolitana, com a região... Mas é muito menor. Muito menor. É muito menor.
Porque isso é uma coisa que tem que ser analisada, tem que ser estudada e tem que ser aplicada. É muito simples. Nas regiões onde o índice de criminalidade é baixo, eles têm que apresentar um modelo até para servir de exemplo. João, é muito simples. Eu convivo com a Serra há muitos anos e eu sou muito observador de certas coisas. Nós temos regiões do nosso estado que não progridem nunca. E isso tem a ver com a sua população. A nossa serra, ela tem uma influência europeia muito grande. Colonização alemã e italiana. Muito forte. Portuguesa. São mais italianos e alemães, eles são muito empreendedores, muito ativos. Eles não têm tempo para reclamar. Eles trabalham. Muito. Entendeu? Por isso é que dá certo. E quando alguém vem com um projeto, eu acompanhei o desenvolvimento turístico da Serra, eu comecei em 79, lá no Laje de Pedra, cantando no Laje de Pedra. Quando começaram a vir projetos de turismo, o pessoal abraçou. O Horst Volk da Ortopé foi um incentivador, descobriu-se o nicho do turismo através de eventos culturais, como festival de cinema, festival de teatro, festival de chocolate, festival do sei lá, do Natal. Não, tá bem, tá, mas a minha pergunta é uma questão por que o ladrão que migra para Porto Alegre, que migra para outras cidades importantes do estado, por que não migra para lá? Quantos policiais militares? Como é que é a estrutura de segurança? Nós temos uma estrutura, não é muito maior do que a realidade de outras cidades. O que acontece é isso que o Décio falou, eu concordo, que vem a questão cultural. Eu acho que nós temos uma população muito participativa, uma população muito crítica, porém muito participativa. Quando começou o Natal, esses eventos de natais, por exemplo, o Natal em Gramado, ele dura até 90 dias. Em torno de quase 90 dias. O Natal em Canela, em torno de 70 dias de temporada de Natal. Então, se criou isso numa época que tinha uma sazonalidade muito grande. E a população criou isso. É um Natal que foi criado, o sonho de Natal, em Canela, por exemplo, pela comunidade, que hoje já está fazendo 30 anos. Então, passa de pai para filho essa cultura e as crianças, desde pequenas, elas começam a entender desde a escola que é importante não depredar o patrimônio público, que é importante não jogar lixo no chão, que é importante, claro que a gente não vai atingir 100%. Então eu entendi Canelas tem universidade, inclusive. Né? A pergunta do João, mas a pergunta do João, ela quer dizer o seguinte, e o forasteiro, aquele que vem da periferia de outras cidades, para assaltar em Gramado e Canela? E talvez tenha coisas que é preferível ele não responder também. É isso que eu queria. Algumas coisas em questão de estratégia de segurança. Uma parente minha que ela, ao avistar um pessoal estranho que estavam montando uma barraca de lona perto da casa dela, ela chamou a brigada foi ali. Documento? Não. Não, aqui para roubar não. Eles se mobilizam, eles estão atentos e não é como Porto Alegre, por exemplo, que até em parada de ônibus estão botando barraca, casinha e ninguém faz nada. Até aqui é uma vergonha, ou não é? Quando eu fui para a Serra, as pessoas diziam, mas quem é você? De onde é que você veio? Esse é o costume das famílias da Serra. Eles fiscalizam. Qualquer pessoa estranha, todo mundo se conhece. Em que pese a população aumente no Natal, no sonho de Natal, no Natal Luz, aumenta muito. Mas as pessoas da cidade se conhecem. Todo mundo sabe o nome. E que é uma tradição, né? Entendeu? E qualquer pessoa estranha que eles não gerações turista, que vão se sucedendo. Alguém sempre dá o alerta. E em bairros, não tem uma questão que está sendo usada em Canela, muitas pessoas no bairro, por exemplo, um bairro lá perto do Grande Hotel, tem aplicativo, o pessoal se comunica por WhatsApp. Tem alguém aqui. Por falar em segurança, prefeito, o senhor Marcelo de Canoas diz, falando educação, ouvi dizer que algumas escolas em Porto Alegre estão fechando à noite por falta de alunos que têm medo de sair à noite porque falta de segurança. Vocês querem ver um exemplo que eu vou usar? Eu falei isso com o secretário chefe da Casa Civil e com o secretário de Educação do Estado ano passado, quando a gente teve uma reunião na época da greve escolar. As escolas estaduais não fizeram greve lá. Eles estavam com problemas,
mas por questão das próprias professoras, eles consciência, entenderam que não era o da momento importância da e educação. continuaram trabalhando e a gente teve as formaturas agora no final do ano de magistério, as formaturas nas escolas estaduais. Então a gente tem uma visão, eu acho, na Serra muito empreendedora também. Uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o nosso país ele não incentiva o empreendedorismo. E a Serra Gaúcha, a gente está vendo lá, só Canela está sendo feito 4, 5 hotéis agora nesse mesmo tempo. A construção civil, como eu falava antes, lá está em alta. Eu vi que no Rio Grande do Sul diminuiu, mas em Canela, Gramado até fez um decreto de contenção. Então a gente está vendo um desenvolvimento, embora a gente está num momento de crise. Né? Ok. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final de João de Almeida Neto. Eu vou responder a minha pergunta. Eu suponho que lá, naquela região, exista um foco determinado de identificar o que é uma criminalidade a ser combativa, a ser combatida, e agir contra aquilo ali. Ter o assalto, a punga, o tráfico de drogas, como elementos a serem combatidos com energia. E não ficar perdendo tempo com frescura, ficar perdendo tempo com balada segura, para ver se o cara que trabalhou a semana inteira e saiu para tomar um chopp com a esposa, tomou um copo de chopp e causar um constrangimento para o cidadão. Eu lá em Gramado e Canela, vou para lá, nunca vi balada segura lá. Lá não tem. Lá o combate é contra o assaltante, contra o traficante. Agora na praia, tenho mais um segundo, agora na praia eu vi uma ação do Ministério Público contra aquela gurizada que fica tomando trago no centrinho de Atlântida. Mas quem tem que cuidar de guri borracho são os pais dos guri borrachos, e não o Ministério Público. Aplausos. E não o Ministério Público. Aplausos. Os caras estão fazendo festa dentro do presídio central com cocaína. E aí o Estado se prepara para ir para fazer uma ação organizada contra a guri que está vivendo Quem tem que cuidar daquela gurizada bêbada lá são os pais deles. Ponto final do advogado Paulo Guimarães. Eu corroboro com as palavras do João, mas hoje eu quero fazer uma homenagem a Carlos Rivaci Esperotto. A missa de 30, de um mês, está ocorrendo nesse momento. Esperotto, que foi um grande líder do agronegócio, líder da Farsul. Aliás, o Esperotto era um homem que faz falta na vida dos brasileiros, na vida gaúcha. Na vida pública do Rio Grande do Sul. Na vida pública, um grande líder. Então, Esperotto, familiares. Compartilho da mesma opinião. Um grande abraço à família, inesquecível, grande líder, grande amigo, Carlos Esperotto. Seu ponto final, vice-prefeito e prefeito interino de Canela, Gilberto César. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Acredito que a Serra Gaúcha está de portas abertas, convidar todos para visitarem a nossa região, para compartilharem lá do momento de confraternização com a família. Agora nós temos o Parque do Caracol, que é um parque do estado, que fica em Canela, que o ano passado recebeu 370 mil turistas. Ponto final de Délcio Tavares. Eu quero dizer que hoje eu saio daqui enriquecido, com o aprendizado de estar ao lado de pessoas admiráveis. Eu também. E como ponto final, eu acredito que o país precisa de espírito cívico, amor à pátria. Muito bem. Ponto final de Vamber de Lourenço. Primeiro agradecendo o honroso convite, o prazer imenso estar aqui com vocês, com essa mesa extraordinária. E eu quero lembrar que nós precisamos cultivar virtudes cívicas, respeitar o judiciário. Não existe democracia sem um judiciário livre. Eu, pessoalmente, que torço como cidadão comum pela condenação do Lula, eu vou me resignar se ele for absolvido.
porque eu entendo que nós temos 3 magistrados que estão fazendo um juízo técnico que eu não tenho condições de fazer. Ok. Então nós temos que respeitar a democracia, as instituições e defender a liberdade e a autonomia do nosso Poder Judiciário, dos nossos juízes. João de Almeida Neto, de 1 a 5, um número. 3. 2. Senhor? 1. E o senhor, Delcio? 4. 4. Aqui está o 4. Então o senhor leva Vivaz Alti. Olha muito só. amigos. Olha aí. Merecido. Muito bem, chegamos ao final do programa. Muito bom. Agradeço a presença O que é isso aí, ilustres. Rapaz, eu não sei bem, mas eu sei que eu vou utilizar muito bem. Tem muita coisa repelente. Repelente. Olha aí. Chegamos ao final do programa. Agradeço muito a participação dos convidados e, em especial, a companhia de todos os que acompanham o Pampa Debates. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã, com a volta de Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.